Bom dia, bom dia. Me ouvindo? 10:05, acho que podemos, né? É o Udo que está atrapalhando. Para variar, está fazendo confusão lá na entrada. Está tumultuando o esquema. Se não é ele, é o Israel ou o Carlinhos, que não chegaram ainda. O som tá bom? Para mim tá baixo. Vocês estão ouvindo? Tá? Então vamos lá. Bom dia a todos e a todos, né? Como eu sempre costumo. Vamos iniciar fazendo uma oração para que a gente se atenha aqui ao que Deus tem para colocar para a gente nessa manhã, não é? Um dia aí que todos estão apreensivos, pelo menos uma parte, acredito. Vamos tentar deixar isso de lado e focar um pouco aqui nas coisas do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, te agradecemos por esse dia, ó Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos na tua casa, junto com os teus servos, Senhor. Te pedimos nesse momento que o Senhor nos tranquilize, que o Senhor aquiete os nossos corações, que possamos, ó Deus, deixar nossas preocupações, nossas ansiedades do lado de fora, e que possamos, durante este tempo, este pouco tempo, focar nas coisas que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Que o Senhor me use nesta manhã como teu instrumento, Senhor, que quando eu fale aqui não seja eu, Rodrigo, mas sim o seu divino Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor fale através de mim, apesar de mim, e que enquanto eu fale, o Senhor cresça e eu diminua. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bem, como sabem, estamos aqui no nosso módulo de EBD, de evangelismo através de relacionamentos. Se eu não estiver enganado, essa é a nossa quarta ou quinta aula, não é? Já tivemos esse módulo em outras oportunidades. Tivemos em 2014, eu me recordo. Tivemos no semestre passado, na sala lá de baixo, e agora estamos repetindo porque a ideia foi exatamente essa, não é? Duas turmas, então enquanto aqui estávamos tendo, se eu não me engano, 9 marcas de uma igreja saudável, nós estávamos lá embaixo vendo esse tema de evangelismo através de relacionamentos. Agora inverteu, o pessoal lá de baixo que está vendo as 9 marcas, e o evangelismo através de relacionamentos veio para a turma aqui de cima. Eu não sei se já foi dito, eu sei que dessa vez, aí, por conta de alguns problemas, alguns percalços, né, sabemos todos, até o pastor Elias está atravessando um momento aí, difícil, todos nós sabemos. Então, eu notei que nós não estamos seguindo a mesma ordem das aulas do módulo anterior. Isso, de certa forma, não prejudica, tá? Porque, evidentemente, dá para abordar cada ponto separadamente, mas eu notei que a gente está numa ordem diferente. Então, antes de eu começar o meu ponto propriamente dito, eu trago aqui para vocês, eu não sei se foi dito, talvez numa outra ordem que a gente está vendo, não sei se foi falado, a gente se pauta para essas aulas nesse livro, que chama Amizade, a chave para a evangelização, Joseph Aldrich. Esse livro é a base da apostila aqui dos expositores para tratar deste tema, que é evangelismo através de relacionamentos, por isso o livro Amizade, a chave para a evangelização. Esse livro, evidentemente, ele vai abordar de uma forma mais aprofundada tudo aquilo que tem sido falado aqui, e ele traz uma ordem dos capítulos bastante interessante. Talvez seja bacana adquirirem e lerem o livro. Bom, o que nós vimos até aqui? Não sei se está dando para enxergar aí, está um pouco ruim, eu fiz em letra preta, devia ter feito em branco, achei que fosse destacar mais, parece que não. Tá bom? Enfim,
Tivemos aí algumas aulas com o Valdir, que eu acho que neste módulo ele que encabeçou bastante, até para substituir o pastor Elias. Mas tivemos também o Dr. Valmir, agora eu, e depois, certamente, outros irmãos continuarão. O Valdir deve ter colocado que, na primeira aula, ou nas primeiras aulas, que nós, evidentemente, devemos seguir o exemplo de Jesus, e eu coloquei aí, Jesus andava com pessoas, entre aspas, erradas. Esse livro que eu acabei de mostrar, e a própria apostila que nós seguimos para as aulas, ela diz mais ou menos o seguinte: talvez se Jesus hoje surgisse novamente nos nossos tempos e passasse a andar com as pessoas que ele andava naquela época, muitos diriam isso, que ele andava com pessoas ditas erradas. Por que erradas? Na verdade não tem nada de erradas, por isso o aspas. Mas a ideia do evangelismo inicial é exatamente essa. Como nós cristãos vamos fazer com que a palavra de Deus chegue até as pessoas, se nós não andarmos no meio de pessoas, entre aspas, erradas. Não são pessoas erradas, mas são pessoas que não conhecem ainda a Cristo. E Jesus andava no meio de pecadores, de coletores de impostos, e é por isso que esta apostila e este livro diz e faz essa afirmação. E exatamente por ele andar na época em que ele aqui esteve, no meio de pessoas que ainda não conheciam a palavra dele, é que nós precisamos seguir o seu exemplo, ou seja, precisamos também alcançar os perdidos. E Cristo é o segundo ponto desse primeiro slide, e Cristo conta conosco para essa tarefa de evangelização. Não sei se estavam na primeira aula, não sei, eu não estava na primeira aula, mas deve ter sido colocada aquela história, aquele conto, de que Jesus, depois de ter passado o período que ele passou aqui, e quando ele ascendeu aos céus, ele se encontra, é uma história, que ele se encontra com o anjo Gabriel e estabelece com ele um diálogo. E nesse diálogo o anjo chega para Cristo e ainda vê vestígios do martírio que ele passou aqui na terra, vê sinais da crucificação, e o anjo vira para Cristo e diz: nossa, deve ter sido um período, não é, Senhor? Bem ruim, ou de muito sofrimento. E Jesus olha para as marcas e diz: realmente foi um grande sacrifício. E aí o anjo retruca, dizendo: mas pelo menos agora todos sabem do seu amor pelo mundo, todos sabem o que o Senhor fez por eles, tenho certeza disso, não? E aí Jesus devolve e diz: na verdade, não exatamente todo mundo. Na verdade, alguns poucos ali na Palestina sabem e viram o meu amor, a minha entrega e o meu sacrifício. E aí o anjo fica meio que assustado e diz: mas como assim, só alguns? E Jesus diz: Pedro, João, Tiago e mais alguns poucos sabem, mas eu tenho certeza que eles vão passar isto para outras pessoas, essas outras pessoas vão contar para outras pessoas, e nós vamos atingir toda a terra. E aí o anjo, mais uma vez assustado, olha para Cristo e diz: mas e se não der certo, E se João, se Pedro, se Tiago e os outros não levarem a tua mensagem, não contarem a tua obra, o teu sacrifício? E se mesmo se eles contarem para esses outros, sei lá, num determinado momento se cansarem ou desistirem, e isso não chegar para todo mundo, o Senhor não tem um plano B? O anjo pergunta para Cristo. E Jesus vira e fala: não, eu não tenho um plano B. Na verdade, eu conto com as pessoas para que elas propaguem a minha obra e o meu sacrifício. Ou seja, o que essa história quer dizer? Cristo não tem um plano B.
para que a mensagem dele, para que o sacrifício dele chegue para as pessoas perdidas que ainda não o conhecem, ele precisa de quem? De nós. Acho que isso foi dito e eu acho sempre importante nós recapitularmos. O problema é que, como eu coloco aqui no meu terceiro ponto do slide, é que nós acabamos sempre colocando obstáculos para que venhamos a evangelizar as pessoas. A gente sempre arruma uma desculpa, não é verdade? Deus conta conosco, Ele não tem um plano B, mas nós sempre estamos arrumando um obstáculo, uma justificativa, uma desculpa para não evangelizar os outros. E as desculpas mais corriqueiras são estas. Ou a gente se isola, muitos têm aquela máxima, e eu confesso aqui, esse é um dos meus pecados, né? Não, eu não incomodo ninguém e ninguém me incomoda. Então a gente se isola. A gente tem uma tendência natural pecaminosa de se isolar e de não procurar evangelizar ninguém. Ou então a gente tem aquela velha desculpa: ah, mas eu não tenho tempo para me dedicar ao evangelismo, eu não tenho tempo para me achegar a outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. É a desculpa do ritmo acelerado da nossa vida, da falta de tempo, da vida atribulada, do trabalho, dos filhos, enfim. E vamos colocando obstáculos neste plano de Deus que Ele tem e que Ele conta conosco. Ou então a gente demonstra uma certa fuga e tenta se desculpar dessa nossa missão, dizendo que isso não é papel nosso, de cada um dos integrantes da igreja. A gente costuma dizer, isso é papel dos líderes, isso é papel do presbítero, isso é papel do pastor, e eu como membro, ou como um cristão, ainda que não membro, frequentador, eu não tenho este papel não é meu. Resposta: errado. Sabemos que esta função de evangelização é de todos, não só dos pastores e dos líderes. E um último obstáculo que também às vezes nós colocamos é o seguinte: a partir do momento em que nós nos convertemos, a partir do momento em que nós passamos de uma forma mais preponderante a andar somente com os cristãos, a gente meio que não quer mais ter contato com aqueles não convertidos. Esse livro que eu mencionei, a apostila que está pautada nesse livro, acaba dizendo isso. Geralmente o cristão, depois de 2 anos de conversão, o que ele faz? Ele passa a conviver somente com outros cristãos. E evidentemente, a obrigação e o dever da evangelização acaba ficando prejudicada. Conviver com não cristãos, a gente precisa aqui, evidentemente, fazer um adendo, né, e uma ressalva importante. Não significa nos amoldar aos padrões deste mundo. A Bíblia diz isso expressamente. Mas é fato que nós precisamos se achegar aos não cristãos para que eles possam conhecer o Evangelho. Muitas vezes a gente tem a mania de tratar o não cristão como um inimigo. O não cristão não é um inimigo. O não cristão, ele é vítima do inimigo. E por isso a gente precisa chegar perto dele também. E como fazer e como nós podemos participar deste plano de Deus que é evangelizar e levar as boas novas para quem ainda não conhece Jesus? Quais os métodos, quais as formas, como eu posso realizar e como eu posso participar do plano de Deus, que eu já disse, Jesus não tem outro plano, não tem um plano B, é só o plano A. Não sei se isso foi visto, porque nós estamos, como eu disse, numa ordem um pouco diferente dos outros módulos, mas existem alguns métodos de evangelização. E para deixar bem claro, um não prejudica o outro, tá? Que isso fique bem claro. Cada um tem uma maneira, um dom, uma aptidão maior num método e outras pessoas possuem aptidão maior em outro método.
E eu acho importante colocar que existem basicamente 3 métodos de evangelização. São esses do slide: a proclamação, a invasão e a relação. O que a gente entende por método de evangelização por intermédio da proclamação? É basicamente o que a gente vê nos cultos, não é? É basicamente o método de evangelização dos pastores, é basicamente aquele método de evangelização da igreja primitiva, onde os discípulos de Cristo se achegavam nas praças, nas ruas, começavam a falar das obras, das coisas de Deus, e as pessoas se ajuntavam para ouvir. É mais ou menos o que acontece aqui aos domingos, em especial domingo à noite, quando as pessoas se achegam até aquele que vai falar a respeito das coisas de Deus. Esse é o método da proclamação. Muitas pessoas chegam até Cristo por esse método, com certeza, mas talvez ele não seja o melhor, né? Nós vamos chegar em qual parece ser o mais eficiente, o mais eficaz. Um segundo método, que também deve ser utilizado, é o chamado método da invasão. Esse nome é meio esquisito, né? Mas mais ou menos é isso que ele bem representa. Quem nunca foi alguma vez já abordado no meio da rua, quando estava caminhando, ou quando estava, sei lá, dentro de um ônibus, ou na fila de um banco, e alguém chega, te entrega um folheto, esse folheto tem algo lá, uma passagem, um versículo, e essa pessoa começa a entabular uma conversa conosco, e começa a falar de Deus, de Cristo, e ao final faz um convite para que nós venhamos para uma igreja. Esse é o chamado método da invasão. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa está lá, quieta, no canto dela, e você meio que invade a esfera dela ali de intimidade, vamos dizer assim, e inicia uma conversa já direcionada, propositadamente, a falar de Deus, de Cristo e do Evangelho e das Boas Novas. Nós aqui na igreja, se vocês se recordarem bem, já faz um tempo, mas já era o pastor Alexandre. Ele ensinou para nós, uma vez, um método de evangelização simples, não sei se recordam, que era o método 5 dedos. Este é um método clássico, característico, de evangelização neste formato, né? Meio que de invasão. Você tem pouco tempo, você aborda uma pessoa e rapidamente você tem que meio que falar os 5 passos essenciais do Evangelho. Alguém lembra quais são? A irmã se lembra? Eu confesso que eu não lembrava de todos, eu tive que recapitular por causa da aula, mas, né, pecado, somos pecadores, mas Deus nos amou de tal maneira, o indicador, né, Deus, que enviou o seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então é pecado, Deus, Jesus Cristo, fé e graça. 5 pontos básicos, chave do evangelismo por invasão. Aquele rápido, você tem que ser rápido, trazer os 5 pontos essenciais da mensagem e depois, evidentemente, você convida o seu irmão para se aprofundar, de preferência vindo para a igreja. Mas tem o terceiro método, e é este que está intimamente relacionado com o tema da nossa EBD, do nosso módulo, que é evangelismo através de relacionamentos. Portanto, é o método da relação, e aí por isso eu coloquei entre parênteses, é o melhor método. É onde você verbaliza acerca de Deus, da tua palavra, por intermédio da convivência. Você conhece as pessoas, você começa a se relacionar com ela. Em que lugar em especial? E esse eu acho que é o melhor lugar para nós iniciarmos um relacionamento junto com não cristãos, e nós temos todas as possibilidades de fazer com que ele se converta. Que ambiente é este? Para mim, pelo menos, é o ambiente do trabalho.
é onde mais nós temos contato com pessoas que não são cristãs. Pelo menos na minha área de trabalho, acho que eu já falei isso em outras oportunidades, né, que a área jurídica é uma área eminentemente materialista, eminentemente progressista, entre aspas. Eu não sei que progresso que tem nisso que o povo do direito atualmente defende, mas é uma área imanentista, né? Não tem nada de transcendente. E é ali que eu me encontro com muitos não cristãos. E, evidentemente, você vai tratar o seu colega de trabalho não como inimigo, mas sim como um colega. E é ali a melhor maneira, pelo menos para mim, para iniciar um relacionamento de coleguismo e, aos poucos, você indo plantando a chamada sementinha na cabeça daquele que ainda não conhece Deus, não conhece Cristo. Uma outra forma, e aqui eu acho que mais próximo talvez da realidade de muitos, né, de evangelização através de relacionamento, e isso é pedido para a gente dar destaque. A importância dos relacionamentos nas células. Aí muitos podem pensar, poxa, mas célula geralmente é célula da igreja, geralmente é célula de quem já é convertido. Né? Que tipo de evangelização você está querendo dizer dentro da célula de mais convertidos do que não convertidos? Realmente, nas células, creio eu, temos mais convertidos do que não convertidos. Talvez o trabalho na célula seja mais de não evangelismo, mas discipulado. Mas a ideia central da célula também é qual? Convidar pessoas não convertidas, seus vizinhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, para que venham para a célula e na célula, evidentemente, elas sejam também evangelizadas. Ao fazermos isto, um dos pontos que nós já vimos, e eu recapitulo, ao convivermos com não cristãos, que é o melhor método de evangelização, ao falarmos de Cristo e da necessidade de falar de Cristo para essas pessoas, precisamos ter estratégia, precisamos ter inteligência, precisamos ser maleáveis, e aqui não me entendam mal, né? Precisamos ter jogo de cintura para que nós venhamos a criar uma empatia com aqueles que ainda não são cristãos. Não podemos ser, evidentemente, relativistas, nós temos os nossos dogmas, nós temos os nossos fundamentos, nós temos os nossos pilares, mas nós precisamos muitas vezes nos amoldar e respeitar, como já foi dito, a cultura daqueles que ainda não são cristãos. Precisamos conviver com eles. Aquilo que for expressamente contrário aos mandamentos de Deus, evidentemente, nós não vamos fazer. Mas aquilo que nós podemos, de certa forma, conviver sem que seja um escândalo, nós vamos até essa pessoa e vamos conviver com ela com o objetivo de trazê-la para Cristo. Um exemplo prático que eu já dei no módulo passado, que foi lá embaixo. Eu tenho um amigo, um colega, que ele é muçulmano. O nome dele é Omar, na verdade a pronúncia eu até falo errado, é Omar Maslum. E a família dele é cheia de irmãos, todos promotores ou juízes, a família Maslum, e todos adeptos do Islã. Um deles, que é o Nadim, promotor também, ele chega até a ter 2 mulheres. Né? Ele tem uma mulher numa casa, uma família numa casa, e outra família na outra casa. E eu convivo com ele, convivo assim, ele nunca veio na minha casa, eu nunca fui na casa dele, mas evidentemente eu me encontro com ele no prédio do Ministério Público e nós conversamos. E eu vou fazer o quê com ele? Vou dar na cara dele? Evidentemente não. Né? Converso amistosamente. E é esse tipo de convivência que a gente coloca aqui. Eu posso almoçar com o Nadim ou com o Omar?
Eu acho que eu posso, né? Quando eu for almoçar com eles, eu vou ter o cuidado de não escandalizá-los, até para que eu não crie muros ao invés de pontes. E eles, acho que todos sabem, né, não comem carne de porco. Então, no horário do almoço do meu expediente, eu vou lá almoçar com 2 muçulmanos. Eu vou pedir o quê? Vou pedir carne de porco na frente deles? Não vou. Eu vou estar criando muros, né? É o que o Elias falou aqui algumas aulas atrás. Eu preciso criar pontes, não muros. Então, evidentemente, eu vou conviver com eles, vou procurar não escandalizá-los, mas quando eu tiver a oportunidade, eu vou falar de Deus, de Cristo. O Omar, um desses irmãos, ele trabalhou comigo no Júri de Guarulhos de 2012 até 2018, 6 anos. E eu me lembro que numa das conversas que a gente teve, ele chegou e... não lembro exatamente o que deu início à conversa, mas eu sei que em determinado momento ele virou para mim e mandou aquela clássica, né, que a gente ouve muitas vezes. É porque o meu Deus é o mesmo que o seu, né? O seu Deus, o Deus de Israel, é o meu Deus, é o Alá. E, na verdade, se a gente for ver, eu não me lembro certo a linha de raciocínio, mas ele chegou naquela de que todos os caminhos levavam a Deus, né? Eu falei, pronto, é agora, né? É a minha chance. Eu convivo com ele, eu gosto dele, ele é um baita promotor de justiça, pensa o mundo, né, aqui como eu, mas a nossa crença é diferente. Agora ele me meteu essa, que muita gente concorda, né? Mas eu falei, olha, Omar, você me desculpa, mas eu não concordo. Para mim, só um caminho leva a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega até o Pai a não ser por Ele. Acabou a conversa, né? Naquele dia ali acabou a conversa, mas, evidentemente, eu não falei nada que o ofendeu, pelo menos ele não demonstrou ter ficado ofendido. Na verdade, ele demonstrou não ter argumentos, né? E continuamos, evidentemente, colegas até hoje, mas é isso que, quando a gente diz aqui, e quando eu fui ler este livro, ou quando eu fui ler a apostila, isso, de certa forma, me preocupou. Eu até uma vez conversei com a Alessandra, né? Mas como assim a gente tem que se amoldar à cultura? Porque no livro e na apostila aparece isso, né? A gente precisa se amoldar à cultura do mundo. Não, está errado. Eu acho que usar essa expressão está errada. Não se trata de cultura, porque a nossa cultura ela é basicamente formada do quê? Filosofia grega, direito romano e moral judaico-cristã. Se eu me amoldar a outra cultura, eu vou estar ruindo com os pilares, inclusive do cristianismo. Então, é preciso ter cuidado aqui quando a gente fala que a gente precisa se amoldar à cultura dos não crentes. Na verdade, não é se amoldar à cultura, é ser maleável, é ser inteligente, é ter uma estratégia, é se achegar a estas pessoas, não colocando de lado a cultura e a moral judaico-cristã, mas fazendo aquilo que ainda é permitido, que não é expressamente proibido, com a finalidade de alcançar essas pessoas, né? Aqui fica a crítica para o livro e fica a crítica construtiva para a apostila. Eu não gosto desta palavra, amoldar a cultura de não crente. Se a gente for se amoldar na cultura de não crente, a gente vai virar um não crente. 5 erros bastante comuns no método de evangelização. Neste aí de relacionamento, que é o mais importante, vamos dizer assim, talvez o mais eficaz. Os outros métodos, este mesmo livro que fundamenta a nossa apostila, diz que pouco mais de 10% dos crentes se achegaram, se converteram pelos métodos que eu disse no início, né? Da invasão e da proclamação. A maior parte dos crentes se converteu no relacionamento diário com outros crentes. Mas 5 erros comuns que nós cometemos e precisamos evitar no evangelismo por relacionamento.
Isso aqui está no canal, isso aqui não está no livro, tá? Não está na apostila, mas eu achei interessante colocar para os irmãos. Isso está no canal do pastor Iago Martins. O pastor Alexandre já falou sobre ele, não faz muito tempo. Inclusive indicou um livro, que é o... Agora esqueci o nome. É A Máfia dos Mendigos, exatamente. É um pastor jovem, claro, com aquela ressalva que o próprio pastor Alexandre fez, né? Nem tudo do que ele coloca ali vai ao encontro da nossa doutrina, do que nós entendemos, mas a maior parte do que ele coloca ali me parece verdadeiro. E ele coloca isso no canal, quem que tiver a oportunidade, entre lá, Iago Martins, o canal chama Dois Dedos de Teologia. Tem vídeos curtos, dá para diariamente acompanhar, eu acho que vai ser bastante proveitoso. E ele coloca 5 erros comuns no evangelismo. O primeiro deles, confundir persuasão com imposição. Eu não sei se vocês já foram vítimas de crentes que na tentativa de te evangelizar, na verdade não argumentava, não confrontava em amor, mas sim queria impor. Até de uma certa maneira impondo medo, impondo terror. Eu digo a vocês que eu já fui vítima de crente desse modo. E talvez a minha conversão tenha demorado exatamente por conta disso. Parecia ser algo imposto, forçado. Se você não se converter, tipo assim, se você não se converter agora, né, você vai para o inferno, você fica com medo, né? Deveria se converter, mas na verdade você fica com medo da pessoa. A pessoa é um tanto quanto agressiva, é um tanto quanto impositiva. E o Iago coloca no vídeo dele que Paulo dizia que nós precisamos converter as pessoas através do método de persuasão, de argumentos, não é? Então cuidado com isso. Se você é uma pessoa que ao evangelizar mais amedronta ou mais impõe, talvez essa não seja a melhor forma. Não que não tenhamos que confrontar as pessoas, mas lembrem-se sempre daquela máxima, confrontar em amor. Eu já vou terminar, só terminar esses 5 a gente dá a parada. Segundo erro comum, confundir humildade com relativismo. Evidentemente nós precisamos ser humildes na hora de evangelizar. E aqui o exemplo é mais ou menos o seguinte, não é porque nós já fomos salvos que nós somos melhores do que os não salvos. E a metáfora utilizada pelo Iago Martins é mais ou menos o seguinte, nós continuamos mendigos, nós não temos motivos para nos orgulhar da nossa salvação, até porque ela não foi conquistada, ela não foi comprada, não é mérito nosso, foi dado para nós. Então, humildade. São 2 mendigos, o crente e o não crente, são 2 mendigos. A diferença é o seguinte, é que o crente, ele sabe o caminho de onde encontrar o pão. Então você vai chegar para o outro mendigo e vai dizer qual é o caminho para ele encontrar o pão, mas com humildade. Agora, isso não significa relativizar aquilo que eu acabei de falar, que são os nossos dogmas. O cristianismo é uma religião eminentemente dogmática. Nós temos valores que são inegociáveis. O que é certo, o que é justo, não é? O que é bom, e não podemos vir com aquela de que você tem a tua verdade, eu tenho a minha, isso pode ser bom para você, mas não é para mim, não. Certo é certo, errado é errado, justo e injusto são valores dogmáticos. Terceiro ponto, um erro bastante comum, a gente querer evangelizar, mas não fala muitas vezes no principal, que é em Cristo, e o sacrifício de Cristo na cruz. Nós às vezes falamos de temas cristãos, muitas vezes temas muito mais culturais, às vezes até políticos, mas a gente não fala da obra de Cristo na cruz. A gente não fala de criação, queda, redenção e consumação. Geralmente a gente fala, vou dar um exemplo, a gente até fala e a gente até defende posicionamentos tipo assim,
Sou contrário ao aborto. Ótimo, alguém está dizendo que não é para ser? Não é isso. Mas às vezes a gente fala isso. A gente fala que é contra o aborto, que é contra a liberação das drogas. A gente fala que é contra, sei lá, um Estado inchado. A gente fala que é contra a ideologia de gênero. São todos temas cristãos, evidentemente, e eles precisam ser falados. Mas não se esqueçam de falar do principal, que é Cristo e a sua obra na cruz para a nossa salvação. Quarto, já vamos parar para o café. Cuidado com o evangeliquez na hora de evangelizar os outros. Na minha área a gente costuma dizer que tem o juridiquez, não é? E muitas pessoas não entendem o que a gente escreve ou o que a gente fala. É o juridiquez. O promotor do júri não tem muito juridiquez, porque o dia dele é com o povo e não com os togados, graças a Deus, né? Mas existe o evangeliquez também. E às vezes a gente tem aquela pressuposição de que as pessoas sabem o que nós estamos falando. Então, às vezes, conceitos que para nós são muito fáceis de ser compreendidos, às vezes para o não crente não é. Então, por exemplo, quando a gente fala de arrependimento, o não crente tem a mesma visão de arrependimento que a gente? O que é arrependimento? Será que é só remorso? Será que é só peso na consciência? Nós sabemos que não. É uma verdadeira transformação de vida. E isso precisa ser colocado, não é? O que é fé? Será que é um pensamento positivo apenas? Não, não é. A fé salvadora, né, aquela que leva a ter a vida eterna, nós sabemos que é a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então a gente precisa explicar o que é arrependimento, o que é fé, o que é santificação. Quando eu era neófito, né, crente recém-convertido, eu ouvia, não, porque o nosso trabalho diário é de santificação, santificação, santificação. Caramba, mas o que ele está querendo dizer com santificação? Eu nunca vou ser santo, como é que eu tenho que procurar minha santificação se eu sou pecador? As pessoas precisam saber, você precisa cada vez mais, a cada dia, procurar ser mais parecido com Jesus Cristo. Isso é o processo de santificação. Então, assim, cuidado. Se lembrem sempre que estamos lidando no processo de evangelismo com pessoas que não conhecem muitas vezes o nosso vocabulário. Última, para a gente parar para o café. Muitas vezes no processo de evangelização a gente termina a evangelização ou faz a evangelização fazendo um convite errado. Geralmente a gente convida a pessoa para vir para a igreja. E muitas vezes a gente se esquece de convidar a pessoa, não só para vir para a igreja, mas convidar a pessoa ao arrependimento e convidar a pessoa à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 5 erros bastante comuns e que no processo evangelístico nós precisamos tomar cuidado. Depois do intervalo, a gente vai começar com esse slide aqui, tá? E percebam que até agora eu falei mais de como evangelizar. O método, vamos dizer assim, de exteriorização na hora de evangelizar. E a pergunta que fica, e a gente vai tentar responder depois do intervalo, é a seguinte: será que basta a gente saber quais são os métodos de evangelização? Será que basta a gente saber quais são os erros na hora de evangelizar as pessoas? Isto é o suficiente ou precisamos de algo mais? Vamos para a pausa, daqui a pouco a gente tenta responder essa pergunta. Carol também, tumultuando com a Alessandra. Cadê ela? Sumiu. Então vamos sem ela mesmo. Então vamos lá, gente. Acho que eu vou ter que acelerar aqui, que o horário eu já não sei qual é. Qual é o horário, Álvaro? Não. Ah, tá. Então acho que dá tempo. Fala, Zé. Existe um campo muito vasto de evangelização e que é lamentável que a gente deixe passar,
são as próprias nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, enfim, a família. Então, o que acontece? O que a gente tem visto hoje nas igrejas? Normalmente, pessoas envelhecidas. Você tem poucos jovens, poucas crianças, porque a gente às vezes fica se preocupando. É claro que temos que levar o evangelho para todos, tá? Mas existe um campo vasto, que é a criação dos nossos filhos, com princípios, com base realmente bíblica, aquele chamado antigo, né, da minha época, cultinho doméstico. Quem faz isso hoje? Que hora que você senta com seu filho para conversar com ele a respeito da salvação, a respeito do evangelho? Então a gente deixa tudo isso passar. Quando ele vai para a universidade, aí pronto, aí agora ele é jovem, sabe como é que é, tem outra cabeça. Mas o que você plantou na cabeça do seu filho? Como é que foi isso aí? Então são questões que eu creio que nós, como igreja, precisamos pensar nisso. Perfeito. Alguém quer fazer alguma colocação também? Williams? Ah, tá. Tá bom o som? Álvaro, você que está no controle do som? Melhorou? Obrigado. Vocês que são o meu retorno aí, porque para mim continua baixo, mas enfim. Perfeito, Zé, é isso aí mesmo. Aliás, eu tive a oportunidade de estar aqui, acho que tem um mês já, conversando com os jovens. E, de certa forma, eu coloquei um pouco isso. E, inclusive, coloquei acerca dos perigos da universidade. Né? O encontro aqui de sábado do DC, né, os discípulos de Cristo, dos adolescentes e jovens. E eu falei um pouco de marxismo cultural e falei também um pouco da universidade. É mais ou menos isso, né? A gente, claro, os nossos filhos precisam passar pela universidade para ganhar um título, para terem uma profissão, mas eu costumo fazer a seguinte analogia. É como se a gente estivesse mandando os nossos filhos para a Babilônia, né? na universidade. E se eles não forem fortes, se não tiverem a base que você colocou, como Daniel tinha, certamente não conseguirão resistir. É perfeito. E eu vou mais além, não só filhos, né? Nós temos, às vezes, parentes próximos que não são convertidos. Falo por mim. A minha irmã, é que eu já cansei também, né? Não vou falar aqui. Mas é difícil a pessoa, né? E, enfim, meu pai de vez em quando visita aqui, de vez em quando ele está aqui, mas geralmente é quando tem um evento que a Bruna e o Vitor estão, então ele quer participar, ele quer estar presente. Mas são coisas tristes de se ver. Eu e a Alessandra viajamos sozinho não faz muito tempo, nem lembro onde foi, e eles ficaram com o meu pai. E o Vitor e a Bruna estão super engajados na igreja, não perdem uma atividade, o que nos deixa muito contentes e felizes, porque a gente sabe que estão em boas companhias. E o meu pai já tem quase 80 anos, né? Então ele já está bem difícil ali, dirige com dificuldade. E levar e trazer a Bruna e o Vitor para a igreja é praticamente 3 vezes por dia, né? É direto, cada hora tem um evento, cada hora tem um encontro, e os jovens estão sempre se encontrando, então é uma atividade intensa. E o meu pai trouxe eles todas as vezes, ou seja, durante os dias que nós ficamos fora, acho que foram 4 dias, teve várias atividades, até porque era feriado. E o meu pai ia, levava, e ele mora lá no Retiro das Fontes, é do outro lado da cidade praticamente. E ele ia, vinha, voltava, mas não entrava, mesmo com o convite dos netos, né? Não é nem do filho, nem da nora, mas dos netos, que ele adora e que ele ama de paixão. Então, quer dizer, às vezes é triste ver isso, muitas vezes por culpa nossa, que a gente não faz, não vai evangelizar, mas é triste ver muitas vezes também o coração endurecido das pessoas. Mas seguimos adiante. Gente, para não perder tempo, eu terminei dizendo isso. Será que basta saber como evangelizar, quais os métodos de evangelização, quais os erros bastante comuns? Será que isso basta? A resposta é não, não basta. Nós precisamos, para evangelizar, nós precisamos nos capacitar. Nós precisamos ser cristãos, crentes, saudáveis. Por isso tem aí, no último quadro aqui, do círculo, nós precisamos ser cristãos
saudáveis e aptos para evangelizar. E aí a pergunta fica, tá bom, e quem é então o cristão saudável e apto para evangelizar? Resposta: é aquele cristão livre de doenças, é aquele cristão que se edifica, que desenvolve e utiliza melhor as suas capacidades, tanto físicas como intelectuais, mas principalmente espirituais. Alguém tem a Bíblia aí? Por favor, abra em Efésios 4,16. Vai dar bem a noção de que o cristão saudável é aquele que se edifica, e nós vamos desenvolver um pouco mais o que é esse conceito. Por favor. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Eu disse que essa passagem ia trazer essa palavrinha mágica, edificação, né? No final do verso tem exatamente esta palavra. Muitos devem estar perguntando, tá, Rodrigo, mas você está ainda muito abstrato, está muito genérico. O que você quer dizer com um cristão saudável, com um cristão que se edifica? O que é edificação? Edificação, para mim, nas leituras que eu fiz da apostila, daquele livro que eu coloquei e projetei aqui no slide, essa edificação está muito próximo desta outra palavra que nós já comentamos também na primeira parte, que é a santificação. Um cristão saudável que se edifica é aquele que procura cada vez mais ser parecido com nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que procura e se aprimora no método de santificação. E o cristão que não procura se edificar, ele não vai estar capacitado para evangelizar ninguém. Me parece claro. Como é que eu vou propagar as boas novas? Como é que eu vou refletir o caráter e a imagem de Deus e de Cristo se eu não estiver constantemente num processo de edificação e de santificação? E a igreja que não procura isso, evidentemente, ela não vai conseguir evangelizar ninguém. Vai ser uma igreja doente. Por isso que também está no slide a questão do perigo da doença. Quando a gente fica doente, o que geralmente acontece? Ficamos fracos, né? Ficamos abatidos, ficamos rendidos. A noção de doença, evidentemente, é o antônimo de saúde, e doença está intrinsecamente relacionado com fraqueza, fraqueza do corpo. Quando a gente fica doente individualmente, fraqueza do nosso corpo. Quando a igreja fica doente, fraqueza do corpo de Cristo. Uma igreja que não se edifica, que não se santifica. Alguns exemplos de uma igreja doente. Também está projetado aí. Uma igreja que tem muita fofoca, que é dividida, né? Existe partidarismo dentro da igreja. Outra doença, aquele crente que se ausenta frequentemente dos cultos, das reuniões, das escolas bíblicas. Uma igreja doente é uma igreja que não ora, que não dobra o joelho, que não se reúne. Tudo isso são características de uma igreja doente, portanto não edificada, portanto não santificada e, consequentemente, que não vai conseguir refletir o caráter e a imagem de Deus e, obviamente, não vai conseguir evangelizar ninguém, não vai trazer ninguém para Cristo. Se você não tem, de certa forma, Cristo como norte, referência, dono da sua vida, você não vai conseguir, obviamente, trazer ninguém para Cristo. E aí a pergunta que fica é, então qual é o antídoto para esta igreja doente? O que precisamos fazer e como nos santificarmos dia a dia? Como nos edificarmos? Alguns podem ainda estar dizendo, tá, continua abstrato para mim. Então vamos lá, é o próximo slide. O que fazer para sermos um corpo forte e edificado? Basicamente, três
qualidades, 3 atributos nós precisamos desenvolver. Isso está em Atos 2:42 e 1 Tessalonicenses 1:6-7. Alguém consegue? Vamos abrir primeiro 1 Tessalonicenses 1:6 e 7. Se alguém puder ler, e na sequência, se tiver já alguém aí preparado, pode ler Atos 2:42. Atributos de uma igreja forte, edificada e apta a evangelizar. 1 Tessalonicenses, alguém tem? Williams, mete bronca. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Imitadores, o que me chama a atenção nessa passagem? Imitadores de Cristo. O que isso tem a ver com o que a gente falou até agora? Processo de santificação, cada vez mais parecidos com Cristo. Imitadores. E num determinado trecho, também acho que é dito, no começo, Williams, pode repetir? Acho que a palavra ou a mensagem, você usou uma dessas duas expressões. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. A palavra, é isso mesmo. Receberam a palavra. Isso também está intrinsecamente relacionado com um crente santificado e edificado. Conhecer a palavra e imitar a Cristo. Alguém já separou Atos 2:42? Sim. Hortência. Como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Certo. O Atos 2:42 vai estar no segundo aqui, que é o enfoque na comunhão. Mas primeiro vamos no ponto 1. O que fazer para sermos um corpo forte, edificado, santificado? 1. Aprendizagem viva, que vai redundar na resistência e imunidade contra a doença, contra as bactérias. Aprendizagem viva aqui significa, bem coloquialmente, sendo bem simples, aprender o que está escrito nas Escrituras, na palavra. Por isso a palavra-chave, que eu pedi para o Williams responder, palavra, mensagem. Aprendizagem viva, se dedicar ao estudo da palavra. Fazendo paralelo com o evangelismo, parece claro, parece óbvio. Para a gente evangelizar alguém, nós precisamos conhecer o evangelho. As boas novas, o principal, aquilo que eu já disse no início, criação, queda, redenção, consumação, mas toda a palavra. No carro eu vinha discutindo com a Alessandra o que ela entendia por evangelização. Se seria só a gente propagar a obra de Cristo na cruz, ou se toda a palavra de Deus seria evangelização. A gente meio que chegou num consenso. Para nós, óbvio, tudo é importante, mas toda a palavra, todas as escrituras, elas são evangelísticas. E você vai usar em cada momento daquela pessoa, principalmente a não crente, diante da dificuldade dela, diante do momento dela, certamente você vai encontrar uma resposta na palavra para aquela situação. A Bíblia, isso eu ouvi quando eu ainda era não crente, ou um neófito, um crente recém-convertido. Disseram para mim uma vez: Rodrigo, a Bíblia tem a resposta para todos os dilemas deste mundo. Você vai encontrar toda a resposta que você precisa na palavra de Deus. E é verdade. Portanto, para evangelizar, para chegar naquele que está precisando, para você conhecer o problema, e quando você conhecer o problema daquela pessoa, talvez aquele problema seja a chave para você, dizendo algo que tem na Bíblia, você vai trazer ela para Jesus Cristo. Então, aprendizagem viva, precisamos conhecer a palavra. Assim, nós vamos nos capacitar, nos edificar, nos santificar, estaremos aptos para evangelizar os outros. Segundo ponto, a Hortência já leu, que é Atos 2:42, a ideia de comunhão.
Um cristão sadio, um cristão saudável, um cristão que se edifica, que se santifica diariamente, é um cristão que vive em comunhão com os outros membros da igreja. Por quê? Resposta está na tela. É aquele que vai tendo contato com os dons dos outros cristãos. Nós não temos todos os dons, é evidente. Nós temos alguns. Tem muita gente, já teve aqui, acho que, EBD de dons, né? E acho que era o pastor Vitor ainda. E aí no final ele fez uma pergunta genérica. E aí, vocês já descobriram qual é o seu dom? Eu não respondi, mas deu vontade. Pastor, eu não gostei do ciclo porque eu descobri que eu não tenho nenhum dom. Na verdade, a gente tem, é que a gente que não descobriu, né? Então nós temos dons, temos que buscar o nosso dom. E mais do que isso, precisamos conviver com os membros da igreja, para também aprender com o dom do outro. Você adquirir, ou você testemunhar o dom de uma outra pessoa, vai fazer com que você melhore, vai fazer com que você se edifique, vai fazer com que você busque ser parecido com aquela pessoa, que está mais parecida ainda com Cristo do que você, e isso vai te capacitar mais para evangelizar a outra pessoa. Terceiro ponto para ser edificado. Tem outros pontos, tá? Eu coloquei aqui os principais. Tem ainda a apostila e aquele livro do começo ainda fala de louvor, mas eu peguei aqui esses 3, porque eu também tenho a questão do tempo. Mas conhecer a palavra, aprendizagem viva, viver em comunhão para conhecer e dividir os dons com as outras pessoas. E terceiro, servir. Nós não vamos evangelizar ninguém se nós não desenvolvermos isso que está na tela. Serviço. Se alguém puder ler Atos 2, 45 a 47, eu agradeço. Cosme. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Obrigado, Cosme. O início dessa passagem diz que eles vendiam as coisas, não é? E serviam para aqueles que precisavam. A noção aqui de serviço, de estar à disposição. Somente servindo as pessoas é que a gente vai estreitar vínculos, que a gente vai desenvolver relacionamentos. Tenham sempre em mente a ideia principal do ciclo da EBD. Evangelismo através de relacionamentos. Estabelecer relacionamentos com não crentes. Como a gente estabelece relacionamentos com não crentes? Várias formas, mas talvez essa seja a principal. Servir as pessoas, se colocar à disposição no dia a dia. Você ainda não vai começar a falar de Cristo no primeiro contato. Você não vai chegar no seu vizinho, tocar a campainha e começar a dizer isso que eu falei, o evangelismo em 5 pontos. Você vai estreitar vínculos com aquela pessoa, você vai ser simpático, você vai se colocar à disposição, você vai servir. A partir do momento que você desenvolve este relacionamento, você vai começar a falar de Cristo. Ou seja, o serviço, o servir, vai ser uma ponte para você evangelizar. E mais do que isso, tá? Aqui o serviço, ele tem um duplo aspecto. Ele não é só um instrumento de evangelismo, como também ele é um próprio evangelismo. Por fazer. A gente evangeliza não só pela palavra, mas também por atitudes. A palavra de Deus diz que, nos parece, está aqui grafado, né, na parede, que o método mais eficaz é pela palavra, é pela mensagem. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas não podemos colocar de lado, e é fato, que o servir também é uma forma de evangelização. Quando a gente serve os outros, quando a gente reflete o caráter e a imagem de Deus e de Cristo, as pessoas se sentem tocadas por aquilo.
elas veem em você algo diferente. E certamente muitos vão admirar este atributo, esta qualidade, e vão querer ser como você. Ou a sua imagem vai transmitir algo bom para elas. E a pessoa vai talvez pensar assim: nossa, como essa pessoa é bacana, como essa mulher é generosa, como esse homem serve as pessoas. O que ele tem? O que ele tem dentro dele eu também quero ter dentro de mim. E a pessoa vai se interessar talvez em ser ou em refletir da mesma maneira que você, esse caráter, e aí você também vai ter essa ponte, não só para evangelizar, como a sua conduta também já vai demonstrar que você é alguém convertido e vai convencer as pessoas a serem iguais a você. A pergunta que fica é esta daqui. E aí, no final das contas, né, ao saber como exteriorizar, ao saber os métodos de evangelização, ao saber os erros, ao saber como nós temos que nos capacitar para evangelizar, aí vem a autocrítica. Nós temos espelhado esse tipo de igreja? Esse é o desafio, né, sempre no final das aulas, que é colocado para quem assiste a EBD. Nós temos efetivamente refletido este caráter? Nós temos efetivamente nos debruçado sobre as Escrituras? Estamos tendo uma aprendizagem viva? Estamos vivendo em comunhão? Estamos nos edificando? Estamos a cada dia sendo mais parecidos com Cristo? Estamos servindo as outras pessoas? Em resumo, será que nós temos sido realmente cartas vivas na nossa cidade? Se alguém tiver aí, por favor, 2 Coríntios 3, 2 e 3, vai falar das cartas vivas. Tem um pouco a ver com isso que eu acabei de falar, né? De servir, e ao servir as pessoas veem que você é diferente. Você é uma carta viva. Você leva a mensagem do Evangelho em você mesmo, nas suas atitudes, não só nas palavras. Quem está com o microfone? Williams? Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não tem tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Obrigado, Williams. A pergunta é essa: temos sido cartas vivas? Qual é a imagem de nós na cidade de Atibaia? As pessoas nos veem refletindo esse caráter e essa imagem de Cristo. Nós temos refletido os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, é só outra passagem aqui, acho que não precisa ler, eu ainda vou falar algumas coisas, mas todos sabemos, né? Esse versículo é muito conhecido, essa passagem é muito conhecida. Nós temos refletido bondade, benignidade, amor, paz, mansidão, domínio próprio, paciência. Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, pois só assim nós seremos bons evangelistas. Conclusão: temos sido cristãos saudáveis? Temos nos capacitado para evangelizar? E mais do que isso, e aqui que é o adendo particular do Rodrigo, tá? Fora do livro, fora da apostila, aqui é por conta e risco. Depois talvez eu vá para processo de disciplina. Mas já foi dito aqui que sempre tem aquela margem do expositor, né, de liberdade. Mais do que tudo, nós como cristãos, nós sabemos, ou nós nos conscientizamos, que todo dia e que todo lugar é uma chave para evangelizar. Essa semana, e aqui que eu digo que é meio particular, essa semana eu fiz um júri na terça-feira. E o júri começou 10 da manhã, acabou 10 da noite. E era um advogado um tanto quanto difícil, chato. E num determinado momento ele entrou num campo que eu acho que ele não deveria. E eu falei, bom, eu tenho 7 jurados que eu
invariavelmente não conheço, né? Já sabem, acho que eu já falei isso, são pessoas sorteadas do povo. E, portanto, eu tenho certamente ali muitos não crentes. E quando eu faço essa pergunta, será que nós se conscientizamos que todo lugar é propício para evangelizar? Pois eu, no meu júri popular, tratando de questões jurídicas, fáticas, crime, morte, sangue, facada, mais precisamente 28 facadas, era o caso. E o advogado falava e me provocava, e eu poderia até aparteá-lo, eu poderia até fazer uma intervenção, mas, de certa forma, eu sabia que com ele ia virar briga. E ia mesmo, porque eu também não ia me controlar. E aí eu falei, bom, eu vou voltar para a réplica. Primeiro falo eu, depois fala a defesa, depois eu tenho a réplica, o advogado tem a tréplica. Eu não vou interferir na primeira parte dele, eu vou voltar para a réplica. E eu abri a réplica me dirigindo aos jurados dizendo o seguinte, vejam aí o lugar que em tese não tem nada a ver com o ambiente de teologia, de evangelização, mas eu abri a minha réplica dizendo, senhores do júri, me perdoem aqueles que não professam a mesma fé do que eu. Mas eu tenho consciência que ainda vivemos num país eminentemente cristão. Então me permitam abrir a minha réplica com o seguinte exórdio, com a seguinte colocação. Os frutos do Espírito Santo são, e aí eu disse, cada um dos frutos do Espírito Santo, citei Gálatas 5, e fiz a ligação, em especial ali, de um dos frutos, paciência, domínio próprio, mansidão. E eu disse ao júri que enquanto eu ouvia o advogado falar um monte de baboseira, um monte de groselha, eu estava ali desenvolvendo os frutos do Espírito Santo. E eu era grato a Deus por Ele ter me dado aquele momento. Ao invés de eu reclamar, não, eu dava honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele só ia desenvolver esses frutos do Espírito Santo em mim, me colocando diante de situações que me exigissem paciência, domínio próprio e mansidão. E aí eu continuei. É por isso que eu não apartei, é por isso que eu não briguei, é por isso que eu não interferi, que eu não gritei. Mas agora eu vou dar os meus argumentos. E agora o senhor escute aí calado. E aí eu fui para o processo e fui dar os meus argumentos. Né? Então vejam que um ambiente aparentemente completamente avesso às coisas de Deus, às escrituras, só se pensam ali, quem sabe, em códigos, em livros, em doutrina, em decisões de tribunais. Hoje em dia eu tenho usado muito mais para persuadir os meus jurados, eu tenho usado muito mais aspectos metajurídicos, extrajurídicos, muito mais a palavra de Deus do que propriamente a legislação. Até porque a legislação, todos nós sabemos, vai de mal a pior. Não é? Ou seja, esse é um exemplo que a gente pode estar num lugar aparentemente avesso às coisas de Deus, mas é possível falar sempre. E vai saber se eu não toquei o coração de algum não crente ao dizer essas coisas. Quantas vezes já não acabaram alguns de meus julgamentos e os jurados já chegaram até mim, alguns deles, perguntando de que igreja eu fazia parte, ou que achava bonito, ou que achava bacana sair do juridiquês e explorar essas questões. Ou seja, eu não sei quantas pessoas Deus atingiu por intermédio de mim, mas eu sei que eu aproveitei este lugar, qualquer lugar, para falar das coisas do Senhor. Esse mesmo advogado, no mesmo júri, uma hora chegou para mim e disse, o senhor se considera o dono da verdade, o paladino da justiça. Não, doutor, eu não me considero o dono da verdade, nem o paladino da justiça. Todos pecaram, não há um justo sequer neste mundo, mas o pecado do réu eu não cometi. Mas realmente o senhor está certo, eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No júri, e olha para o jurado.
Se tiver um jurado crente ali, o voto é meu também. Tem essa, né? Tem os seus benefícios. Enfim, na quinta-feira me chamaram para dar uma palestra na UNG, Universidade de Guarulhos. Tema: a carreira do promotor de justiça, desafios, dificuldades, enfim. O que isso tem a ver com Bíblia? Em princípio, nada. Fui lá, não preparei nada. Mas num determinado momento, depois que eu terminei de falar sobre a carreira do promotor, as funções, etc., um aluno lá levanta a mão e pergunta: eu tenho vontade de ser promotor, mas eu tenho um certo receio. O senhor não tem receio de ser promotor de justiça, criminal, isso, aquilo, do júri, que só lida com homicidas? Eu falei: meu caro, né, perguntei o nome dele, eu acho assim, se eu tivesse medo, é como você falou, eu não poderia ser promotor, muito menos criminal, muito menos do júri. Mas eu tenho algo para mim que está escrito nas Escrituras e que eu adotei como método de vida. Existe uma passagem na Bíblia para 40, 50 alunos. A pergunta é se eu não tinha medo de ser promotor. Eu já fui cair na Bíblia. Eu disse, existe uma passagem que diz o seguinte: o que adianta as suas preocupações, né? Por conta das suas preocupações, será que você vai conseguir acrescentar uma hora que seja à sua vida? E aí eu virei e disse: eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Por conta das minhas preocupações, será que eu vou conseguir acrescentar uma hora que seja à minha vida? Eu tenho certeza que não. Se eu tiver que morrer exercendo a minha profissão, eu vou morrer. Porque mais importante do que 40, 50, eu estou com 46, mais importante que seja 50 anos de vida, 60, 70, 80, 90 ou 100, neste mundo, pouco importa. Mais importante é ter a vida eterna por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Portanto, eu não me preocupo desta maneira. Claro que eu prezo pela minha vida, é uma graça concedida. Me preocupo com a vida da minha esposa, dos meus filhos. Podem ver que quando eu posto alguma coisa das minhas redes sociais, nunca tem eles. Não é porque eu não gosto deles, não. É cuidado, é zelo. Não é? Se for para acontecer alguma coisa, que aconteça comigo. Mas eu não vivo apavorado. E aí eu lembro que eu emendei. Inclusive, Paulo dizia que viver é Cristo, morrer é lucro. Aí eu olhei assim de canto, tinha uma aluna lá que acho que ela era da Assembleia, depois ela veio falar comigo. Ela estava com um sorriso de canto a canto, assim, né, de orelha a orelha. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Né? Mas vejam, era uma palestra para universitários sobre carreira jurídica. Eu achei ali o lugar, um momento, para citar duas coisas. Será que eu não plantei uma semente no coração de alguém que vai se interessar em conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre Cristo? Então, será que não foi ali uma ponte para, quem sabe, um futuro evangelismo? É isso que a gente precisa aproveitar todas as vezes. Não só todo lugar, já vou encerrar, tá? Acho que já tocou o sinal? Vai tocar daqui a pouco. Não só todo lugar, todo dia. Hoje é dia de eleição. Hoje é dia de evangelizar? Também pode ser. Também pode ser. Você tem algum amigo aí que não sabe em quem votar, ou que está apreensivo, chega para ele e fala, passa o seu candidato no crivo da Bíblia. Lê lá para ele, se for o caso, né? Não vou ler aqui porque não tem tempo, mas lê lá para ele 1 Samuel 12, 3 a 5. Lê lá para ele Isaías 1, 23 e 24. O que vai dizer essas passagens? Vai dizer sobre roubo, sobre suborno, sobre corrupção. É por isso que eu falei há pouco, todas as respostas para os dilemas humanos estão na palavra de Deus. Deus não se agrada com estas coisas. Então, hoje é dia de evangelizar, em certo sentido, também.
Conte para esta pessoa o que está escrito em 1 Pedro 2, 13 e 14. Conte o que está escrito em Provérbios 20 e 26. O que está escrito lá em Provérbios 20 e 26, só para a gente ficar aqui, porque não vai dar tempo. Lá está escrito que o bom governante, a boa autoridade, o rei sábio é aquele que joeira os ímpios, que separa os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. 1 Pedro está escrito que o bom governante, o bom crente é aquele que premia os bons e castiga os maus. Isso não é um norte num dia de eleição? Os criminosos precisam ter medo das autoridades. Uma boa autoridade é aquela que impõe terror a quem pratica o mal. Nossa, Rodrigo, é isso mesmo? É, terror. Porque Deus odeia algumas coisas também. Provérbios 6, 16, 17 também vai dizer isso. Aliás, nada mais lógico, para você amar o bem, você precisa odiar o mal. E Deus odeia 6 coisas e detesta mais uma, a 7ª. Dentre elas, olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Portanto, dia de eleição é dia de evangelizar, de confrontar as pessoas com a palavra de Deus. Deus não gosta de suborno, Deus não gosta de corrupção, Deus não gosta de quem é amigo de bandido, quem veste o boné do cupincha, né, Carol? Portanto, não é fazer palanque, não é nada disso, mas use a Bíblia. E se no final do dia você ficar triste, e certamente 50% do Brasil vai ficar, continua evangelizando. Continua lendo para ele 1 Timóteo 2, 1 e 2, Tito 3, 1. O que está escrito? Independentemente de quem seja o vencedor, nós temos que continuar aplicando a Bíblia. Nós temos que continuar evangelizando as pessoas. Nós temos que orar pelas autoridades que forem eleitas. Ainda que nós não venhamos a gostar, ainda que nós venhamos a achar que seja fraude, nós temos que continuar orando, obedecendo aquela autoridade, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quantas vezes Deus já não levou autoridades, governos e reis maus? Quantas e quantas vezes? Quantos exemplos existem na Bíblia de pessoas más que governaram? Aí a gente fica se perguntando, mas por que será que Deus faz isso? Por que será que Deus permite isso? Evangeliza. Chega para o cara que não sabe e lê para ele Êxodo 9, Romanos 9. Para demonstrar o poder de Deus, para que seu nome seja conhecido por todas as pessoas. Êxodo 9 está escrito isso. Por que Deus levantou o faraó no Egito, que escravizou o povo de Deus 400 anos? Porque depois ele ia libertar o povo de Deus, ele ia abrir o mar vermelho, e todos iam saber que o Deus Todo-Poderoso abriu o mar para livrar o seu povo do Egito. Nós não sabemos quais são os planos de Deus. Seus pensamentos são insondáveis e inescrutáveis. E quem somos nós para dizer o que ele deve ou não fazer? Portanto, todo lugar é lugar de evangelização. Todo dia é dia de evangelização, inclusive dia da eleição. Claro que não é para a gente ser também vaquinha de presépio, né? Se você no final do dia hoje não ficar satisfeito com o resultado da eleição, você ora, você obedece, mas você também pode, com a Bíblia debaixo do braço, apontar o desvio daquele seu governante. Porque crente também não é para ser isentão, tá, gente? Não é para você se insubordinar, você desobedecer, mas você pode, com a Bíblia debaixo do braço, apontar os desvios daqueles que erram. E os exemplos bíblicos são muitos. Natã não fez isso com ninguém menos que Davi? Ele não contou a história da cordeirinha
do cidadão que tinha uma só e o outro tinha um monte, aí o viajante passou e ele quis servir o viajante, ao invés de pegar o seu rebanho, não. Ele foi na do outro, do vizinho, que só tinha um, e serviu. E Davi disse, que absurdo, esta pessoa tem que morrer. E Natã vira para ele e fala, você é esta pessoa. Você pegou a mulher do Urias, e você aí com tudo que você tem. Ele apontou o desvio, mesmo sendo uma autoridade. Ele não brigou, ele não xingou, ele não agrediu, mas com a palavra de Deus debaixo do braço, ele confrontou. João Batista confrontou Herodes. Herodes tinha medo de João. A Bíblia fala isso, expressamente em Marcos 6. E por que Herodes tinha medo de João Batista? João Batista, Rodrigo, é aquele que comia gafanhoto e se cobria com pele de animal? Esse mesmo. Herodes tinha medo dele. Por quê? Porque João Batista era santo e justo. É isso que diz a palavra de Deus. E nós, como santos e justos, pela graça de Deus, podemos também apontar os desvios, ainda que seja de uma autoridade. E outro exemplo, Atos 7, para fechar, tá? É o evangelismo do dia da eleição. Atos 7, quem não se lembra de Estevão, na frente do Sinédrio? 70, né? Sinédrio, acho que eram 70. Era o STF da época. Imagina 70 Alexandres de Moraes. E o Estevão chegou lá e confrontou. Descascou os caras, leiam lá depois, Atos 7. É bem verdade que ele morreu por conta disso, foi apedrejado logo na sequência, mas ele não deixou de apontar o desvio daquelas autoridades. Portanto, fazendo, vamos dizer, o evangelismo no dia da eleição, que muitas vezes falta em muitas igrejas, nós precisamos passar os nossos candidatos sobre o crivo da Bíblia. Mas se ele não for eleito, ore por ele, obedeça a ele. Mas não deixe de apontar os seus respectivos desvios. Tudo isso é bíblico, tudo isso a gente pode fazer. Portanto, irmãos, vamos nos se conscientizar, vamos nos capacitar para evangelizar e vamos cumprir a máxima dita por Jesus Cristo, que está aí no último slide. Vamos, por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Até porque quando essa criatura se converter e entregar a sua vida para Jesus, o que vai acontecer? Quando um pecador se arrepende, nós sabemos que há festa no céu. Nós temos que ser responsáveis. Não existe plano B. Jesus conta conosco. Nós precisamos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia tem resposta para todos os dilemas do mundo, inclusive para estes atuais. A gente tem que ir por aí, proclamar isso, a fim de que principalmente os pecadores se arrependam e haja festa no céu. Estava tudo planejado, hein? Bem cronometrado. Vamos orar para terminar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento aqui. Obrigado a Deus por o Senhor ter me usado e espero que eu tenha alcançado e tocado o coração das pessoas que estão aqui de alguma forma, Senhor. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, que nós venhamos a exercer os nossos atos de cidadania, porque sabemos que, muito embora a igreja seja apartidária, Senhor, é fato que os cristãos não são apolíticos. Seu servo Paulo, ó Deus, quando precisou invocar a sua cidadania como cidadão romano, assim ele o fez. E nós também precisamos ter essa consciência, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, da nossa nação, mas que acima de tudo, ó Deus, seja feita a tua vontade e não a nossa. Respeitaremos qual for a tua vontade, e seja lá quem for o nosso representante, nós seguiremos a tua palavra. Nós oraremos por aquele que chegar no mais elevado cargo da nossa nação, nós obedeceremos,
mas também, Senhor, pautado nas suas escrituras, nós, com a Bíblia debaixo do braço, nós apontaremos eventuais desvios. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dê uma tarde de domingo abençoada e que à noite possamos aqui retornar para louvar e glorificar o seu nome. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente.